O Brasil passou por um ciclo muito forte de alavancagem do setor privado. Empresas e famílias saíram de endividamento de cerca de 200 bilhões de dólares em 2002 para cerca de 1,5 trilhão em 2015. Você tem um forte crescimento de endividamento nesse período por vários motivos. Melhores nas condições econômicas, macroeconômicas, marcos regulatórios importantes, a redução da incerteza jurídica em determinados processos. Então, você teve um ambiente muito propício para a expansão do crédito. E o que é natural para diferentes economias em diferentes fases do ciclo. O que acabou nos sustentando essa expansão foi, de 2010 até 2014, uma forte queda dos lucros agregados, que foram gerados para a economia brasileira. E nesse momento você teve já, desde 2011, uma queda muito forte da rentabilidade. E aí você tem uma combinação muito perigosa, que é o teu esgarçamento de balanços, uma forte alavancagem, com uma queda da sua capacidade de geração de fluxo de caixa e, por consequência, na queda da rentabilidade. Isso teve um efeito muito perverso em 2014, sobre investimento. Ele já vinha tendo efeito perverso sobre investimento. No investimento, a taxa de crescimento, ela já caía já desde 2011. Isso tem que ser colocado, porque a taxa de crescimento ela não se sustentava mais, já dava sinais de desgaste. O governo adotou medidas equivocadas para tentar sustentar esse investimento via corte de impostos e subsídios, o que a literatura mostra, você tem toda uma literatura econômica, já desde a década de 80 e 90, pelo menos, que mostra que esse tipo de cortes de impostos e subsídios, eles não sustentam o crescimento do investimento. Você já tem uma literatura bem consolidada. Apesar disso, essas medidas foram implementadas, a chamada nova matriz econômica, que foi fadada ao fracasso. Não acho que elas foram medidas que acertaram, isso já é praticamente um consenso, mas os meus motivos são diferentes do que os outros geralmente apontam. E essa combinação toda de garçamento de balanços levou a uma desalavancagem do setor privado. Essa foi a condição da economia brasileira em 2014, a crise que se instaura numa tentativa de você fazer pagamento de dívidas. E a partir daí você entra numa espiral negativa. Você tenta usar sua renda para honrar pagamentos, compromissos financeiros, e cada vez mais você aloca o seu fluxo de caixa para que você faça os pagamentos. E a partir daí começou a sobrar menos para investimento e para você realizar outros tipos de gastos operacionais. A recessão se instaura nesse momento. Você, a partir de então, entra numa fase de alavancagem do setor privado, que os dados, a literatura mostra, para países que passaram por isso, você tem um efeito duradouro, você tem a fase de alavancagem, você tenta tirar essas dívidas do seu balanço, ela é muito intensa e ela demora para que ela saia do seu balanço, e o Brasil entrou nisso. Só que a diferença para a economia brasileira é que você acabou não adotando as políticas apropriadas para a fase de alavancagem, por uma série de fatores, por decisões políticas, por erros de política econômica também, e você piora a crise. Você teve um choque de preços administrados muito forte, que acabou contaminando os preços livres na economia em 2015, e que o Banco Central se viu, de uma certa forma, obrigado, dado o sistema de metas de inflação, a reagir a esse aumento de preços, jogando os juros lá para cima, em plena fase de alavancagem. Essa é uma combinação muito perversa. Você, no momento que você está tentando diminuir o endividamento, você aumenta os juros e, com isso, as suas despesas financeiras, no período que você precisaria diminuir suas despesas financeiras. Então, você teve uma combinação muito perversa nesse momento. Um outro ponto foi a forte corte de gastos, que naquele momento, embora você possa argumentar que os gastos vinham crescendo, isso é um argumento válido, se isso era sustentável ou não, mas o que você não pode fazer é esse ajuste em plena fase de alavancagem, que, mais uma vez, você piora a situação econômica. Não teve. Bancos centrais não operam dessa forma. Eles não, até a crise global de 2007-2008, nos países desenvolvidos, por exemplo, as variáveis financeiras não eram colocadas como variáveis cruciais na decisão de política de juros. Você teve uma crítica muito grande a partir da crise global para que bancos centrais colocassem seus modelos, suas variáveis financeiras, e para tentar entender como
diferenças na taxa de juros teriam impacto não somente nos bancos, mas também nas empresas financeiras e famílias como um todo, que estão endividadas. Então, houve todo um esforço nos últimos 10 anos para que os bancos centrais adotassem essas melhorias nos seus modelos. O Banco Central brasileiro não fez. Tá? Se você olhar o relatório de estabilidade financeira, você teve, no ano passado, 2016, 2015, os primeiros relatórios sobre a alavancagem do setor privado. Ou seja, já tarde demais. O Banco Central começou a olhar, ou pelo menos divulgar para o público essa informação, quando a crise já estava instaurada e em plena fase de alavancagem. Então, as decisões, e daqui a 4 anos, 5 anos, quando o Banco Central brasileiro libera as informações sobre as suas reuniões deliberativas, nós teremos uma melhor ideia de como que eles tomaram essa decisão. Mas, por enquanto, está claro que essas variáveis financeiras não foram consideradas. Sim. Nem toda a crise é igual, né? Nem toda a crise financeira é igual e acaba sendo um exercício contraprodutivo tentar comparar algumas crises. Mas elas têm algumas características que são comuns, né? Você tem um crescimento de crédito muito forte, né, no período que antecede a crise financeira, e nesse período pós-crise financeira, você tenta restabelecer seus balanços usando a renda que você tem para você pagar essas dívidas. Isso tem uma série de consequências para a economia. Ela atua como uma draga sobre o crescimento, né? Você tem um efeito muito forte sobre a demanda pós-crise, porque toda ou parte daquela renda que é gerada, ela acaba sendo alocada para o pagamento de dívidas, né? Então, você tem um movimento muito forte de destruição de demanda por esse lado, né? Via o pagamento de dívidas para você ter uma recomposição do seu balanço. E você leva uma média de 7 a 8 anos. Né, para que isso você tenha uma recomposição de balanço, para que você volte a níveis de consumo de investimento pré-crise. Em algumas economias chega a ser pior do que isso. E em função disso já vinha traçando um cenário de crescimento muito lento e recuperação que vai levar cerca de 2022, 2023 para você recuperar aos níveis de pré-crise, de produção pré-crise. Você teve os dados agora que soltaram do Ministério da Fazenda e do Banco Central, mostrando que a expectativa de déficit primário ela se estende até 2022. Né? Então, ao contrário do que vinha sendo argumentado, no cenário, modelos que não levavam em consideração essas variáveis financeiras, esses modelos foram todos revistos para que eles pudessem incorporar essa fase de alavancagem. Só que é uma desconexão agora. O discurso do governo é tal qual ele reconhece a crise de desalavancagem agora, a fase de desalavancagem, mas ele não introduz políticas efetivas para lidar com esse momento. E esse é o grande buraco hoje na política econômica. Você teve o caminho agora, o movimento do Banco Central, que ele foi lento e tardio, né, de redução de taxa de juros. Ele deveria ter acontecido muito antes nesse processo. Né? Você tem a inflação acumulada nos últimos 12 meses, o último dado que saiu está em cerca de 2,70% no acumulado do IPCA, mostrando que o Banco Central claramente errou na mão lá atrás, nos juros. Isso está claro, inflação fora da meta. Eu comento isso muito com os meus colegas, que inflação fora da meta ela funciona para os dois lados, acima do teto ou abaixo do teto. Não há nenhum modelo teórico que justifique que ela, abaixo do teto, ela seja melhor do que acima do teto. Inflação fora da meta é fora da meta, e não tem nenhuma justificativa teórica que justifique, que coloque a inflação abaixo da meta como uma boa coisa para a economia. Então, se ser colocado. A inflação hoje ela está abaixo da meta de 4,5%, e a tendência é que, nesse período, o Banco Central deveria colocar essa taxa de juros baixa e manter essa taxa de juros baixa durante um período prolongado, tá? Para justamente que os balanços pudessem se recompor. Qual é a grande contradição hoje, no momento, nos mercados? Você tem uma expectativa de aumento de juros, a precificação da curva de juros hoje é tal qual que nos próximos 2, 3 anos você tem um aumento significativo da taxa Selic. Essa é como o mercado está precificando hoje. Não necessariamente essas taxas irão acontecer, mas há uma expectativa, dado uma retomada
da economia brasileira, retomada ainda que lenta e gradual, é ir lá colocar pressão sobre o nível de preços. E aí o Banco Central responde novamente com aumento de juros, o que vai prolongar esse processo de alavancagem. Então, isso é uma posição muito complicada, que você deveria manter os juros baixos e estáveis durante um bom período. Você tem, por exemplo, o Banco Central americano, que nos últimos 10 anos vem praticando taxas de juros próximas de zero. Outros bancos centrais vêm praticando taxas de juros até negativas, né? Ou seja, descontada a inflação, você tem um juro real negativo, e justamente para poder lidar com a falta de investimento e um consumo muito fraco nas economias desenvolvidas. Esse é o cenário global, né, que você tem. A China com um problema gravíssimo de crescimento de demanda, tentando implementar políticas para sustentar o seu crescimento, e o Brasil num cenário que você deveria ter pelo menos uma condição necessária, mas não suficiente, os juros baixos e estáveis durante um bom período. Esse é um lado. Você tem um segundo lado, que é a redução dos juros na ponta para o cliente. Você tem o Banco Central tentando trabalhar nessa direção, mas você ainda tem juros extremamente elevados para o consumidor final. E aí você tem uma desconexão entre taxa básica relativamente baixa e os juros cobrados na ponta pelos bancos ainda num patamar elevado, dadas as condições de balanço das empresas e famílias. Então você tem esse problema. Um outro problema que você tem que discutir, nós temos praticamente um ano da aprovação da PEC do teto de gastos do governo federal. E você tem uma necessidade de reformas na política fiscal. Não há dúvida que você precise de maior transparência fiscal, eficiência nos gastos públicos. Não há dúvida que existem abusos hoje no orçamento e que esses abusos devem ser combatidos. Mas isso não significa você comprometer o investimento público numa área tão fundamental para a economia brasileira quanto o investimento em infraestrutura. Você vinha numa média de investimento de cerca de 4% a 5% do PIB na década de 80, e hoje o Brasil não chega nem a 1% do PIB de investimento em infraestrutura. E isso é gravíssimo, porque investimento em infraestrutura é algo que permite ganhos de produtividade, eles colaboram para ganhos de produtividade da economia, redução, inclusive, da desigualdade de renda e conexão de mercados. E é uma área que acaba comprometendo o crescimento potencial da economia brasileira, porque você colocou o investimento em infraestrutura dentro do teu teto de gastos. Então, você tem que caminhar de uma forma que você permita a política fiscal atuar nessa direção. Sim, do jeito que está, ela tem a perspectiva de que, na ausência de reformas, a regra de ouro ela não seja cumprida já no ano que vem. Essa é a preocupação do governo, inclusive em tentar acelerar o programa de privatizações e de dar reforma da Previdência para justamente poder cumprir essa regra de ouro e não sofrer as consequências do seu não cumprimento. Então, você vê que ela foi mal desenhada. Você tinha um pressuposto de que as reformas iriam ser implementadas naquele momento, só que elas não foram da forma como planejadas. E você tem um problema grave, porque você engessou completamente a máquina governamental, principalmente na área de infraestrutura, que tem estudos do próprio FMI que já mostravam, eu apresentei esse estudo em apresentações que eu fiz durante essas discussões, que mostravam que a variável de ajuste no regime de regras fiscais é exatamente o investimento, né? Que é exatamente a área que deveria ser poupada. Né? Então você tem uma contradição. Isso não é uma coisa só do Brasil. Você tem um grupo de países que adotaram regras fiscais e cometeram o mesmo erro, comprometendo o investimento. Agora nós temos que pensar em toda uma mudança no marco regulatório, né? Uma melhoria, uma modernização do marco regulatório bancário no Brasil. Você tem uma das taxas mais elevadas de compulsório no mundo, né? Se você olha as economias desenvolvidas, inclusive emergentes, o Brasil, com as taxas cobradas no depósito à vista, por exemplo, de 45%, quando grande parte dos países cobram zero. Então, a redução de custos deve começar pelo próprio Banco Central, como exemplo.
Então, é fundamental fazer uma revisão da política de compulsórios, modernizar a atuação do Banco Central com o pagamento de juros sobre as reservas excedentes, que você teria um alívio, inclusive, sobre as operações compromissadas. Bancos centrais vêm caminhando dessa forma, atingindo o alvo de juros através desse sistema de pagamento de juros sobre reservas excedentes, e não via operações de mercado aberto. Então, você tem uma série de políticas que o Banco Central deve adotar para que você possa diminuir o custo bancário. Uma delas é via compulsório. O Brasil também tem um outro problema. O custo que você paga para ter um sistema bancário robusto, ele se dá através de uma baixa alavancagem do sistema bancário. Tá? Você tem um grande dilema da regulação, que é o seguinte: por um lado, os bancos, para que eles possam operar, eles precisam se alavancar. Tá? Vocês precisam se alavancar para financiar projetos inovadores, enfim, expandir produção e gerar esses ganhos de eficiência junto com empreendedores. Mas você tem um problema também, que é outro lado da alavancagem. Ao se alavancar, você aumenta o potencial de crise e crises sistêmicas. Então, para o regulador, ele está numa posição muito difícil. Se ele limita a alavancagem, ele torna o sistema mais robusto, ele contribui para que o sistema fique mais robusto. Mas, por outro lado, ele contribui por inibir a inovação dentro do sistema. Né? Então, o Brasil está no momento em que você tem um sistema bancário extremamente sólido, mas com custo muito alto, porque as exigências de capital são tais que elas colocam um peso muito grande sobre os seus ativos. Né? O Brasil acaba tendo que colocar um retorno sobre o ativo muito elevado para compensar esses custos regulatórios. Então, você passa também por essas mudanças de exigência de capital que são elevadíssimas. Esse é um tema mais controverso, porque ninguém vai sair por aí dizendo que bancos têm que diminuir seu capital. Mas você quer, ao mesmo tempo, reconhecer que o limite de alavancagem impõe custo para o sistema que acabam repassando para os consumidores. Como é que você repassa para os consumidores? Via elevação de preços cobrados nos empréstimos, as altas taxas de juros. Então, você, para sair desse imbróglio, o que alguns formuladores de política econômica fizeram no passado em outras economias, e o Brasil parece caminhar nessa direção, é o desenvolvimento de mercados de capitais. Né? Porque, dessa forma, você teria os custos menores que os custos bancários, mas, de uma certa forma, você acaba também piorando a situação no longo prazo, ao longo de décadas, porque você acaba fragilizando, se isso não for bem feito, a forma que o financiamento é estendido pelos mercados. Para emergência sempre foi um tema polêmico, mas eu gosto de colocar alguns estudos, inclusive do Fundo Monetário Internacional, que sugerem que controle de capitais, principalmente para capitais especulativos, eles são bem-vindos, geram ganhos de eficiência. Né? São investimentos que não estão trazendo investimentos em produção, investimentos em inovação tecnológica, enfim, são ganhos financeiros que não têm necessariamente um ganho de externalidade para a economia como um todo. Então, você já tem hoje no espectro de políticas disponíveis o controle de capitais como uma forma de você gerar uma estabilidade maior para a sua taxa de câmbio, evitar esses movimentos especulativos. Então, dado como esse desenho é feito, ele tem que ser desenhado com muito cuidado em função das características institucionais de cada país. Mas não há dúvida que o Brasil poderia se beneficiar de um modelo desse para evitar umas flutuações tão grandes no câmbio, fazendo que o Banco Central tivesse que responder a cada momento essas variações do câmbio para conter as pressões inflacionárias. Então, esse modelo seria, sim, bem-vindo se fosse bem desenhado. Esse é o grande dilema. Não é um dilema só das economias emergentes, mas dos países desenvolvidos. Se você olha a riqueza financeira gerada desde a década de 90 até 2008, ou mesmo até 2015, você tem uma forte expansão dos mercados, né? Seja em ações, em títulos públicos, títulos privados, em empréstimos bancários. Ou seja, o funding, o financiamento existiu. Só que grande parte desse financiamento ele não foi alocado para investimentos produtivos. Esse é o grande dilema. Como é que você cria incentivos dentro da sua economia para que toda aquela capacidade de financiamento
seja voltado a ganhos de eficiência, ganhos através de investimentos produtivos. Esse é um dilema que não foi resolvido ainda, né? Você tem alguns países que tentaram usar os seus próprios bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, como uma forma de tentar canalizar esses recursos para investimentos produtivos, e o Brasil está numa posição invejável, né? Ele tem o seu banco de desenvolvimento, que ele pode ser alocado para os setores chaves para a economia brasileira, como infraestrutura, energia, logística como um todo, para que forneçam as bases do crescimento para as próximas décadas. O Banco de Desenvolvimento Chinês, o CDB, ele foi criado na década de 90. E ele, basicamente, desde a sua criação, a expansão aconteceu em 8 setores chaves. E esses 8 setores chaves estavam basicamente voltados para a infraestrutura. E isso teve como consequência um impacto no seu balanço. Porque infraestrutura, você tem os chamados big tickets, são os financiamentos com custos elevadíssimos, com um volume de recursos alocado em energia, por exemplo, obras de logística, que são investimentos vultuosos. Isso tem impacto no balanço, porque você acaba alocando grande parte do seu capital para esse tipo de investimento. Então, você cresce muito rapidamente em função do financiamento que está sendo feito. E o Brasil, prioritariamente, deve alocar nessa área. O que o Brasil vem fazendo, em vez disso, o programa de concessão, embora bem-vindo em alguns setores, ele não resolve o problema da economia brasileira. A economia brasileira precisa, basicamente, dos chamados investimentos novos, Greenfield Investments, ou seja, investimentos novos de infraestrutura. Não as concessões. Esses são chamados de investimentos maturados. São investimentos que você pode expandir a sua capacidade, mas eles já existem, basicamente. Você pode modernizar essa infraestrutura, você pode expandir essa infraestrutura, e esse é um setor que, geralmente, o mercado, o investidor institucional, ele acaba entrando. Tá? E é muito bem-vinda a participação dos investidores institucionais nessa área. Tem uma área que investidores institucionais, eles tradicionalmente não entram em função dos riscos associados a investimentos, que são os investimentos novos em infraestrutura. E aí você precisa de um apoio governamental, via investimento direto, via política fiscal, por exemplo, com a participação de bancos de desenvolvimento, o que posteriormente poderiam ser passados aos investidores privados. Mas você precisa dessa combinação, dessa sinergia entre público e privado em determinadas fases do investimento de infraestrutura. E isso não está hoje na pauta da agenda econômica na economia brasileira. Você só fala um programa de concessão, de privatização, mas isso está longe do que o Brasil precisa em investimentos de infraestrutura. Entra na discussão anterior, porque o financiamento externo ele acaba não atuando, se você pega o investimento estrangeiro direto, ele entra ou via participação acionária, ou investimento em títulos corporativos ou títulos governamentais, por exemplo. E, basicamente, se você fala de um investidor, só precisa. Então, tem esse problema. O financiamento por si só, ele ajuda, ele contribui, mas não resolve o problema. Então, tem esse primeiro ponto. Um segundo ponto é que, ao você atrair esses investimentos não vêm de graça. Em algum momento, você terá, seja lucros, juros, pagamentos de dividendos repatriados. E a tradução disso são déficits crônicos em conta corrente, né? Então, embora a atração desses investimentos, no primeiro momento, tenha um impacto positivo no seu balanço de pagamentos, posteriormente, você tem a consequência desse influxo, que são os déficits crônicos de transações correntes, que acabam colocando potencialmente pressões sobre o câmbio, e o Banco Central acaba respondendo via manipulação de juros. Então, você fica preso numa dinâmica muito perversa, tá? De financiamento externo. Você tem hoje uma literatura muito estabelecida sobre os riscos e a fragilidade financeira associada aos investimentos externos. Você tem um risco ainda de casamento cambial muito forte, e em momentos de crise, de valorização acentuada, você coloca em risco o balanço das empresas, mesmo na existência de hedge, tá? Mesmo que essas operações elas estejam redeadas. Você coloca pressão. Então, você coloca uma outra camada de fragilidade financeira sobre o seu crescimento. Então, você também não quer expulsar esses investidores, não é isso.
mas você tem que fazer essa expansão com muito cuidado. É.